Olá, Larissa, tudo bom, garota? Como é que você tá? Boa noite, Reginaldo, Gustavo Amorim. Ed Neves, como é que tá, netinha? Olá, Meireles, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Valéria. Esperando meu convidado chegar, hein? Chegou agora. Olá, Miguel. Olá, Thalessa Albuquerque, eu não sei o primeiro nome. Boa noite. Boa noite, Lourdes, que chegou aqui para ver com a gente. Adazinho, que sempre tá me mandando mensagem. Boa noite. Maria de Lourdes Chagas também aqui. Tiago, tô esperando você pedir o convite, tá, querido? Olá, Jeremias. Tudo bem? Tiago, você tá por aí? Oi, Adriana. Muitos projetos lá em Patos. Agora deu certo. Adriana é uma arquiteta top. Ah, querida, obrigada. Esperando o Tiago chegar, é a conexão essa hora. Eu sou Teus. Boa noite. Que bom que ter você aqui com a gente. Nada. Tô aguardando aqui. Marinho, boa noite. Paloma Gondim, tudo bom, querida? Acho que é a internet, Tiago, mas você vai conseguir. Olá, Ramon, diretamente dos Estados Unidos, aqui conosco hoje nessa live. Que honra. Mas vai conseguir. É a internet. Esse horário faz um pouquinho isso. Ah, que bom. Manda um beijo para eles. Josinaldo e Lívia também. A gente vai fazer uma live, Reginaldo, sobre isso terça-feira, tá? Vai ter um pouquinho a ver sobre isso. Eu vou adiantar aqui para vocês. Oi, Rodrigo, tudo bom? Como é que estão as meninas, as irmãs? João Guilherme, querido, que saudade de você. Como é que tá sua mãe? Serginho, meu amigo contador. Gente, Tiago vai conseguir. É só a internet que tá um pouquinho ruim. Oi, Paulo, tudo bom? Que bom que você está aqui de novo. Mabel com a gente aqui outra vez. Cláudia, boa noite, Cláudia. Digo sim, pode deixar que eu digo para ele que você mandou um abraço. Olá, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tiago, quer pedir novamente a solicitação?
Vamos ver se vai agora. Manda, João. Olá, Irlinho, tudo bom? Como é que tá, João Pedro? Minha gente, essa internet tá horrível. Pode deixar que eu mando sim um beijo para ele. Aguardando. Oi, Flávio, tudo bom? Que bom ter você aqui. Aguardando, Tiago, eu acho que agora vai. Oi, Mariana, boa noite. Como é que tá a princesinha? Cássia aqui com a gente outra vez. Que bom. Vamos ver aqui. Se não conseguir entrar aqui, a gente sai e volta novamente. Mas agora ele está aguardando. Tá. Olha, Cibele conseguiu se livrar da Peppa Pig com os filhotes, seguiu minhas instruções, colocou o fone de ouvido e vai ver a live aqui conosco. Gente, Tiago não está conseguindo entrar. Eu vou encerrar a sessão e começar novamente. Tiago, eu te mandei o convite novamente. Agora está conectando. Ah, Oi, agora agora, foi. rapaz, uma Pronto. luta. Que Tudo luta, bom, hein? Amanda? Mas deu certo. Eu Vou fui dar para aqui. 4G, Foi. 3G, duas Wi-Fi diferentes. Eita, danado. Mas agora deu certo. Olá, Sandra, tudo bem? Então, estava aqui cumprimentando o pessoal. Eu tava Antes ouvindo, eu tava ouvindo. estava ouvindo, né? Pronto. Então, vamos começar. Eu vou apresentar aqui Tiago para vocês, que é um grande amigo, mas, além disso, é uma pessoa muito competente. Tiago Henriques é contador, é consultor financeiro, atuando como CEO da La Verdade consultoria e coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis e Gestão Financeira do Centro Universitário Uniesp. Né? Um grande Isso. parceiro e a gente vai fazer essa live hoje para falar um pouquinho desse momento econômico, sobretudo da retomada. Eu também sou contadora de formação, né? E sou empresária, então vamos ver se a gente consegue ajudar vocês nesse bate-papo. Para eu fazer uma pequena introdução e para que assim, a gente faça uma pequena introdução desse cenário, a gente vai falar num linguajar bem simples para que todo mundo possa acompanhar. Cerca de 59,3 milhões de pessoas no país acessaram o auxílio emergencial. A Caixa Econômica chegou a divulgar, através de seu presidente, que 100 milhões de brasileiros se inscreveram. Depois ele não informou mais alguma coisa substancial sobre isso. No mês de abril, a gente tem um dado importante para passar para vocês, que o setor da indústria do Brasil ele teve um decréscimo de 18,8%. Nós tivemos também 3 setores com um acréscimo, que são 3 setores meio óbvios nesse momento, né? Que é o setor de alimentos, de remédios, que ele cresceu 6,6%, o setor de alimentos, que ele cresceu 3,3%, e o setor de higiene, que cresceu 1,3%. Né? Em meio a esse turbilhão todo, o governo editou algumas medidas provisórias falando de empréstimos, e aí tem algumas linhas diferenciadas. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque são muitas particularidades, mas só para vocês terem uma ideia, em uma dessas linhas, o mercado acredita em 40 bilhões a ser disponibilizado para as empresas com a taxa de 3,75 e tem um outro empréstimo que é para as micro e pequenas empresas que tem cerca de 18 bilhões disponibilizados com a taxa de 1,25 mais Selic. Né? Então, se a gente somar esse montante, acredita que seja um valor que o mercado precise para sair dessa crise. Né? E a gente vai tratar um pouquinho disso, sobre a nossa visão, o que a gente está aconselhando às empresas que a gente acompanha. E eu vou falar um pouquinho, bem particularmente, da minha empresa, como é que eu pude
seguir, né, como é que eu estou seguindo durante esse tempo, né? E a gente fez até uma conversa antes, né, Tiago? E a gente fala muito da gestão do fluxo de caixa, né? Da gestão dessa gestão bem feita possibilita que as empresas elas consigam andar, né, um pouco melhor nessa crise. Então, só antes da gente começar a esse bate-papo, eu queria que a gente fizesse só um momentozinho pequeno, porque aqui na internet não dá para a gente fazer um minuto, mas hoje teve uma morte de uma criança de 5 anos de idade, o menino Miguel, lá em Pernambuco, uma morte terrível e muito triste. Então, eu queria fazer um minutinho aqui. Além da morte de George Floyd, que tá sendo comentada no mundo inteiro, a morte dessa criança me chamou muita atenção. Então, eu queria fazer um adendo sobre isso, para que a gente pense sobre esse assunto, né, de forma mais séria e com o coração mais aberto. Amanda, você está falando dos meus pensamentos, porque eu quero acostar nesse sentimento. Também, Dona Judite é uma tia minha de Pernambuco que faleceu ontem de Covid. A família toda pegou, infelizmente, quase todos estão recuperados, mas ela não chegou a ter essa recuperação, e colocar ela também nesse minuto de respeito em silêncio por essas vidas e todas as vidas que foram acometidas do Covid, mais de 31 mil pessoas, né? Exatamente, por nenhuma vida a menos nesse país. Então, agora a gente inicia, Tiago, o debate, e aí eu trago para você essa questão, né? Essa questão, a gente terminou ali na questão dos empréstimos, e o que é que você vem orientando, né, os seus clientes nesse sentido? Primeiro, boa noite a todos, né? Todos os seguidores de Amanda, os que estão aqui também, que me seguem, estão acompanhando esse momento, essa live. Tema bastante propício, né? Amanda tem ver essa perspectiva de puxar temas interessantes e essenciais nesse momento de pandemia. E a gente estava batendo um papo mais cedo sobre esse cenário no qual as empresas estão passando, seja ela de grande porte, médio e pequeno porte. E o que a gente percebe é que, antes da gente entrar efetivamente nas atuações que as empresas e os empreendedores poderão fazer para ter uma melhor retomada dessa vida profissional, com mais pujança, é preciso a gente destacar a insuficiência financeira dos recursos alocados pelo governo público, né? Seja o governo federal, estadual e municipal. Pelo poder público. Pelo poder público como um todo. Você vê no governo federal esse auxílio emergencial, num valor de R$ 600, não chega nem a ser o mínimo, que o mínimo seria um salário mínimo. Então, veja, é uma esmola que dá efetivamente para você conseguir nutrir de alimentos básicos para não morrer de fome, mas não dá para trazer uma equiparação ou um mínimo para o que está se perdendo. Mas, diante desse cenário de pouca ação do Estado para as pessoas físicas, existe tramitando, e já foram aprovadas algumas situações agora no Centrão mesmo, lá no Congresso Federal, que é aprovar um grande refis federal, onde grandes empresas estariam isentas que estavam com dívidas antes da pandemia, de pagar os impostos federais ao governo federal. E nessa perspectiva surge a possibilidade de haver um efeito cascata de refis estadual e refis municipal. Então você percebe mais uma vez as ações efetivas indo para bancos e para grandes empresas, e efetivamente a população não tendo aquele auxílio, aquela intervenção imediata. A gente volta para aquilo que eu já vinha falando antes, que é a base da pirâmide, que são os micro e pequenos empreendedores. Nós ficamos aí num vácuo enorme e estamos precisando meio que encontrar forças, né, para se reerguer, para seguir. Não é nem para se reerguer ainda, a gente está no momento de tentar seguir. E você percebe, analisando no retrovisor a história recente, no cenário federal, no período do governo Lula, houve o Minha Casa Minha Vida, onde a Constituição Civil foi atuante para trazer lá na ponta um grande capital de giro, uma grande movimentação financeira nas cidades, nos estados. E no cenário atual, bem recente aqui, local, nós temos na gestão estadual anterior, as inúmeras obras que ocorreram também fizeram isso, que a gente estava conversando sobre isso recentemente, na qual até você conheceu de perto, porque estava à frente da Secretaria de Finanças. E aí, na ausência
da ação, da responsabilidade do cuidado e do zelo do poder público com aqueles que mais precisam, o que sobra é a criatividade e a inteligência para poder superar as adversidades desse período de pandemia e, consequentemente, de crise financeira. A prioridade que a gente coloca sempre, é a gente se importar primeiramente com as vidas, seguir os protocolos de segurança, de isolamento social, de cuidados naquelas atividades que são essenciais, de ver possibilidades que venham a nutrir e a preencher as ausências e as deficiências, mas priorizando o cuidado com a vida, porque a vida ela é sobressalente, né? É a prioridade, é o artigo maior da nossa Constituição. Seguindo esse protocolo, a gente vai entrar, sim, nessa questão econômica de e agora? Estamos numa pandemia, estamos num cenário complicado, sou empresário, estou fechado, estou utilizando das minhas atividades, seja de prestação de serviço ou de venda de mercadoria, numa pequena monta, ou então totalmente parado. Como é que vai ser? Eu acho que essa perspectiva, seguindo primeiramente esse cuidado com a saúde, esses protocolos, a gente tem que entrar agora diante dessa ineficiência do poder público com a inteligência, seja das ciências contábeis, da administração e também com a criatividade do brasileiro, que é fundamental para esse momento. E o povo nordestino, de forma sobressalente, ele é expert em fazer das adversidades situações de levantamento, de alavancagem no momento de crise, né? E, sobretudo, uma reinvenção dos empreendimentos, né? Eu vou falar agora, assim, de uma coisa concreta, da tomada de decisão que eu fiz na minha empresa e que acho que a gente vai ter que tratar um pouquinho disso aqui, que é exatamente da importância das empresas conseguirem ter um fluxo de caixa organizado, uma gestão de caixa organizada. E nós que não temos a visão do poder público, a gente que está lá, eu tive a oportunidade de trabalhar, de ter sido secretária de Finanças e Empreendedorismo do Estado, então eu terminei que já tinha a minha visão do privado e incorporei a isso a visão do setor público. Então a gente que está lá na nossa empresa e recebe a notícia, isolamento social, lá em março, 15 dias, vamos fechar acho que foram 10 dias no primeiro momento, me corrija se eu estiver errada. Vamos fechar por 10 dias e depois vai ser avaliado. O governo vai lá e edita um decreto, publica um decreto. O empresário que está olhando aquele momento apenas, ele se organiza por 10 dias, porque ele não sabe que os decretos, o governo vai editando novos decretos de 10 em 10 dias ou de 15 em 15 dias. O governo não teve um olhar também, que talvez tivesse sido importante, de perceber que isso era uma coisa bem maior do que realmente ele achava, talvez, naquele momento. Então, talvez se ele tivesse editado um decreto de 2 meses, podendo ser revogado, se fosse o caso, o empresariado tivesse se comportado de outra forma. Mas ali naquele momento, com a minha visão do público, quando eu vi aquele decreto de 10 dias, aqueles primeiros 3 dias você fica se situando, e eu pedi logo ao financeiro da minha empresa que me mandasse o cenário da minha empresa se eu fosse fechar. Eu falei, olha, manda aqui para mim o cenário da empresa se eu fosse fechar hoje. Ótimo, e ela perfeito. mandou para mim tudo que eu tinha a pagar, tudo que eu tinha a receber, o que eu tinha de mercadoria em loja, em estoque, né? Então, diante desses dados todos, meio que um balanço da empresa, mas assim, para que vocês entendam, isso não é nada do outro mundo, é você ter as informações da sua empresa, que é o mínimo que a gente precisa ter para fazer a tomada de decisão. Então, analisando esses dados e o tempo que eu tinha, o tempo de carteira assinada que eu tinha ali dos meus funcionários, eu vi naquele momento que o que eu tinha de fazer era renegociar todos os meus fixos, que era aluguel, todos os serviços que eu tinha fixo ali naquele momento, então tentar uma renegociação de 50%. Né? E, infelizmente, eu só pude manter 50% da minha equipe. Existia aquela proposta lá de você pegar ou suspender os contratos de trabalho e depois ter que arcar com aqueles funcionários pelo mesmo tempo da suspensão, que pode ser 2 meses, prorrogável por mais 2 meses, ou aquele empréstimo para a folha de pagamento. Então, a gente tinha essas opções, mas naquele momento eu disse, isso vai ser uma coisa mais larga, vai se estender um pouco. E se eu mantenho essa folha toda pegando esse empréstimo, depois eu vou ter 2 problemas. Que pagar o empréstimo e que demitir os funcionários depois de ficar com eles 2 meses, que era o tempo de carência do empréstimo. Então, ali eu resolvi dar também tranquilidade ao meu colaborador, porque ele foi para o seguro-desemprego, eu fiz todos os cálculos, tive que desligar metade da minha equipe e fiquei com uma parte
para que a loja funcionasse minimamente com os atendimentos que são possíveis por telefone, né? E também optei, como a gente não teve a opção aqui no governo do estado, a gente teve a opção de postergar o Simples, mas a gente não teve a opção de postergar o ICMS. Então, eu optei também por não atrasar impostos, porque isso vira uma bola de neve, né? E a gente atrasou um pouco os fornecedores naquele primeiro momento, mas depois a gente conseguiu controlar. Então, assim, trocando em miúdos, eu reduzi o meu faturamento cerca de 70%, mas eu reduzi também a minha despesa, né? Então, eu projetei a minha empresa para uma nova realidade, que eu não sei até quanto tempo, em quanto tempo eu vou ter que estar com essa projeção de empresa nessa nova realidade. E orientei algumas empresas que eu acompanho a tratarem da mesma forma. Porque a gente fala das micro e pequenas empresas, Tiago, mas tem uma camada de empresas, por exemplo, que tem uma empresa que eu acompanho que ela tem 100 funcionários. Ela tem um faturamento, ela não está no Simples, ela está no lucro presumido, então ela não está naquela micro e pequena empresa, ela não está nesse patamar, ela está num patamar acima, mas ela também não é essa grande empresa que vai receber esse refis. Ela é uma empresa que é grande, mas ela não está lá naquele nível. Então, essa daí, ela ficou totalmente... Isso, ela ficou totalmente desassistida. Isso mesmo. Esse porte de empresa, ele ficou totalmente desassistido. Porque aqui eu vi que Fábio Lira entrou aqui na nossa live, mandar um abraço para ele, um grande mestre, né? Um contador excepcional. Aproveitar esse ensejo, mandar um abraço para ele, para a Geórgia, para Túlio Serrano, para o pessoal da Secretaria... também que entrou aqui. Professor Kleber, pessoal da Secretaria de Desenvolvimento aqui. Um abraço a todo mundo. Um abração para a Sandra também. Sandra. Então, continuando, tem um nicho de empresa, Tiago, que a gente não percebeu, mas que ela ficou totalmente desassistida, porque essa nem a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho ela tem, porque ela não é do Simples. Então, assim, é uma situação que vai gerar um efeito dominó na economia do país enorme. E, voltando para aquela perspectiva que você deu até uma pincelada, que a gente conversou da Paraíba, e falando principalmente de João Pessoa, né, a grande João Pessoa como um todo, né, se o governo do estado vai bem e o município vai bem no quesito das finanças e de conseguir fazer o dinheiro do estado girar nas obras, que é o setor da construção civil, que emprega muito, independe de onde é essa construtora que ganha a licitação, porque o local dela de aporte financeiro é o chão de obra. Então, onde está lá o canteiro de obra? E aí eu vou mandar um beijo para a nossa amiga Gilma Germano e aproveitando também para a Buba, que passou aqui pela nossa live. Então, a construtora, o chão de obra dela é onde ela investe seu dinheiro economicamente falando, né? Então, quando o governo do estado, aqui na Paraíba, que a gente está num estado pequeno, ele consegue fazer esses recursos girarem dentro do estado, como aconteceu em outrora, na gestão de 2011 a 2018, de Ricardo Coutinho, a gente vê uma economia do estado toda aquecida. Porque lá no interior, numa cidadezinha pequena, tem uma escola sendo construída e tem 200 pessoas na cidade empregadas naquela obra. E aquele dinheiro gira ali no pequeno comerciante e ele chega na capital, né? Então, essa tua fala ela é muito importante porque nesse momento que a gente passa, fica comprovado em fatos e evidenciado de forma prática que o Estado mínimo, ele é frustrado. O poder público, ele tem a obrigação de agir de forma coletiva para aqueles que necessitam em todas as suas esferas. E o que a gente percebe, tanto pelo governo federal, tanto pelo governo estadual e municipal, é que não existe uma transparência. Assim que começou isso, a gente analisando e fazendo uma analogia de acordo com os outros países, os que dizem, vai ser rápido. Gente, isso não vai ser rápido. Você tem que entender que a gente vai ter que fazer agora um planejamento, uma compreensão que isso aí pode durar de 3 a 6 meses, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Porque a gente estava percebendo em outros países que começaram de forma antecipada como estava demorando. Não tinha ninguém ainda, quando começou, já saindo do isolamento. Quiçá a gente iria passar 15 dias, 10 dias. Então, por mais que o poder público, talvez, acredito, vamos pensar assim, que pensando em não criar um clima de anarquia... Um clima de desespero, né? Não vamos desesperar a população. Vamos colocar 15 dias e a gente vai vendo como é que tá e vai prorrogando, porque a gente não sabe o dia de amanhã.
Só que isso é muito ruim porque precisa haver um planejamento estratégico. E a gente Na não consegue se contabilidade, planejar dessa forma se você não não tem a consegue. informação. Na contabilidade existe um instrumento, um demonstrativo contábil, que é a demonstração de fluxo de caixa, que nada mais é, de forma bem simples, que o controle das entradas e saídas dos recursos financeiros e o que você vai estar fazendo com ele. Então, eu vendi mercadoria, recebi aquele valor, estou com o dinheiro na mão, o que é que eu faço agora? Eu deixo na conta? Eu aplico? Eu compro mais mercadoria? Eu invisto dentro da minha empresa? O que é que eu faço? E essa gestão de fluxo de caixa, ela vai ter algumas variáveis que vai ser determinante para a tomada de decisão. Quais são essas variáveis? Primeiro, qual é o tipo de atividade que está executando? Você bem disse na sua fala inicial Sim. que uma das atividades que mais cresceu nesse momento foi a rede de supermercados. Quem trabalha com gêneros alimentícios teve um plus gigantesco. E com medicamentos também, né? Achavam que o mundo ia acabar e foram fazer feiras de exorbitantes e tal. E continua, e não vai parar. Já um setor como o setor hoteleiro está num dos piores momentos de todas as crises que o país já passou. Tiago, Então, você pensa quem faz transporte escolar? Quem faz transporte escolar, como é que está vivendo? Porque as escolas estão todas fechadas. Então, quem tem os comércios, tipo cantina, dentro das faculdades e escolas. Dentro das faculdades, dentro das escolas. Então, tem que pagar o aluguel, o funcionário, mercadoria que estava parada, já comprada aqui, deve já ter sido perecível, deve ter dado algum destino, porque não dura. Então, perceba que uma variável fundamental é primeiro verificar qual é o tipo de atividade que eu estou desempenhando, para eu poder ter noção do que é que eu vou fazer com o recurso que eu tenho guardado, se é que eu tenho, e com o recurso que está entrando com as minhas mínimas vendas ou prestações de serviços existentes. E aí, dentro dessa perspectiva, a grande característica que vai existir é você abrir a mente para, nesse momento atual, tem que pensar cenário 1, momento atual, cenário 2, pós-pandemia. Cenário 1, a minha atividade, eu consigo executá-la ela, mesmo que não seja na sua totalidade, de uma forma parcial, utilizando da tecnologia, através de vendas online, através de novas plataformas digitais, aí a gente vai ter uma rede gigante, iFood, Amazon e outras, né? O próprio site empresarial. Eu tenho uma grande amiga, Suemei, da Sueltos, que ela, nesse momento, teve um plus gigantesco nas vendas online. Porque se fez das plataformas, né? Tanto das plataformas como através do próprio site da fábrica e das lojas. Em compensação, ela tinha mercadoria estocada em algumas lojas, em vários estados, que teve que puxar para cá, para a fábrica, para poder fazer uma nova redistribuição. E aí você percebe o seguinte, beleza, vejo que minha atividade tem condições de se adequar, pelo menos parcialmente, para que eu não ache um prejuízo. Então, beleza. Onde é agora que eu posso enxugar, sem perder a qualidade do meu serviço e sem criar uma situação de impedimento do meu negócio? Porque a ideia de você otimizar as despesas, os custos, ela é muito importante. Você vê, por exemplo, eu atuo também num centro universitário. Nós lá tivemos algumas economias, mas foram mínimas, porque a energia é por demanda. Produto de limpeza entra um pouco, o material de expediente também. Mas o grande peso de todas as empresas está na sua folha de pagamento. E aí as empresas têm que tentar fazer manobras que, por mais que seja importante reduzir as despesas, o mais importante nesse momento é o fator diferencial, é eu tentar criar uma forma, se possível, de otimizar minhas receitas. Então, produtos novos, serviços novos, novas formas de adequagem. Tinha gente que trabalhava vendendo pano de prato, indo para aquele empreendedor lá da ponta, que ele diminuiu a venda de pano de prato, mas aí ele migrou para fazer a máscara. Nesse momento, ele teve a visão de que fazendo a máscara... durante a crise, né? Foi o novo produto. Após pandemia, essa máscara vai continuar sendo a atividade principal? Não, mas foi o momento para agora. E ele já viu que ele é capaz de produzir outra coisa. Outra coisa. Eu queria que a gente tratasse, Tiago, para poder ajudar as pessoas. Eu mandar um abraço aqui para Zezinho do Botafogo, que está acompanhando aqui Zezinho, um abraço, nossa live. Maria Valentim também está aqui conosco. E assim, eu queria que a gente tratasse um pouquinho de solução para que a gente pudesse ajudar as pessoas de forma mais pragmática. Um arranjo, que aí a gente vai mandar aí a dica para o poder público, eu queria que você me complementasse a partir disso. Sim. A gente estava falando do empreender, do governo do estado, e onde eu fui secretária, e a gente fez parcerias. Você era do através IFAEP, da faculdade, do empreender, através da faculdade também.
A gente fez parcerias importantes. Segredo do gestor de FEP está aqui prestigiando a live. Cassandra, um beijão para ela. E a gente fez parcerias importantes no desenvolvimento econômico dos micro e pequenos empreendedores. E a gente vê num momento desse que para essa base da pirâmide, que é lá de baixo, emprestar não é a melhor saída. A melhor saída para eles, além de quem já tinha empréstimo, de postergar esse pagamento, de quem estava pagando em dia, né? Talvez a melhor medida para eles era observar os postos de trabalho que eles proporcionavam a outras pessoas e, quem sabe, o governo subsidiar através do Empreender, porque é um programa de microcrédito orientado e ele tem um cunho social, né? Então, era momento do governo do Estado chamar para junto dele que seja o Ministério Público, a Justiça, o TRE, quem quer que fizesse parte desse arranjo e entrasse no acordo para que essas pessoas fossem subsidiadas. Porque essas pessoas, de fato, elas não têm condições de adquirir novos empréstimos, porque esses estão numa base da pirâmide muito lá embaixo, né? E precisam de subsídio mesmo. E o poder público está aí para subsidiar, de fato, algumas ações e encontrar na legislação a brecha que caiba isso e chamar para junto desse problema os outros entes que façam parte dessa questão para que ele não seja responsabilizado, obviamente, depois, porque a gente sabe que tem uma série de trâmites a serem cumpridos. E outra coisa importante é que no momento desse de pandemia, o próprio governo, a própria prefeitura, as prefeituras, elas passam a precisar de uma série de outros serviços, de outros produtos que antes não eram necessários. Então, eles têm a capacidade de olhar nessa cadeia produtiva local que tipo de serviço ou que tipo de produto pode ser utilizado e consumir esse produto, esse serviço, através da própria criatividade que você fala e da reinvenção, né? Então, vamos olhar para essa cadeia e ver o que o próprio governo precisa consumir para suprir essa pandemia que está acontecendo agora, né? Nesse momento. Então, por exemplo, Tiago, a classe hoteleira que está aí parada toda, os médicos que estão trabalhando no combate, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, eles precisam estar isolados de suas famílias para não levar o vírus para eles. Então, por que o governo não foi lá nesses hotéis e utilizou para isso? Isso, colocava um valor menor do que uma locação valor normal. Menor, isso. Até porque é o poder público que está fazendo isso com parceria pelos órgãos de controle para não ter nenhum desvio de finalidade. Exato. E garantiria não só uma subsistência do mercado hoteleiro, como também garantiria a saúde pública, porque os profissionais da saúde são os que mais estão morrendo de Covid, porque estão expostos. Né? E outros estão expondo também as suas famílias, porque essas pessoas moram com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, voltam para casa. Tenho vários amigos da área de saúde, fisioterapeuta, médicos, enfermeiros, minha irmã, inclusive, é enfermeira, e se contaminaram e não tem hotel para ficar, estão tendo que alugar flats, ou achar a casa de alguém, tipo assim, uma família sai da casa. Tem uma casa fechada e dá para ele. Sim, são dois médicos. Aí os dois estão expostos e se contaminaram. Aí a família de um médico sai de uma casa, vai morar com a família do outro médico e aquela casa fica vazia para isso. Veja só que ponto. E tinha algo tão simples, que são prédios que estão fechados. E eu digo mais, não só para a área de saúde, mas principalmente naquelas áreas onde as comunidades estão sem uma estrutura de higiene básica adequada e de condições. O poder público teria a obrigação de retirar aquelas pessoas das comunidades, isso no Brasil inteiro, colocar nessa área hoteleira, nutrindo elas por um momento. O país não tem condição. Tem. O que falta é planejamento. A gente não pode tapar o sol com a paneira. O governo federal, estadual e municipal, em todas as esferas, e eu falo voltada para aqui, porque é que a gente está, faz ações, mas são poucas, e às vezes quando faz, já faz tarde. Você vê, o que foi feito agora, que diz que não é lockdown, mas é lockdown, que não existe outra coisa, e não está sendo, já está tarde. A gente está num momento que ainda não é o colapso da nossa saúde pública. Isso não precisa ter pós-graduação em noções atuariais, em estatística. É só você pegar os dados. Então as pessoas já estão contaminadas. O lockdown vai ajudar? Vai assim, vai porque já está tudo ruim mesmo. Vai se ele for cumprido, né? Porque assim... Arrisca. Desculpa, não é um discurso para apavorar. Não é isso. É um discurso real. Nós temos aí
31 mil pessoas morrendo. E no país, no estado e no município, nós estamos atualmente batendo o recorde de casos confirmados e de mortes. E o poder público se esconde através de ações ínfimas, onde deveria estar agindo de forma pungente. O gestor ele tem que entrar nesse momento de forma prioritária. Olha, nós temos aí as situações, seja nas políticas públicas, e eu falo na visão que a gente tem de gestão pública, a gente discute isso na nossa pós-graduação em gestão pública no Uniense constantemente, que é, você tem que entrar com ações públicas, ações políticas e públicas que vejam a economia, que veja a segurança humanitária, ou seja, o desenvolvimento social dessas pessoas, e a saúde e a educação. E hoje a gente percebe que as coisas que estão acontecendo são pequenas. Cadê o município de João Pessoa com recursos para os seus cidadãos? Cadê o balcão de empreendimentos, as linhas de crédito? A gente não vê. Aí nós estamos agora direcionando os recursos para equipamentos Tiago, hospitalares. Só te interrompendo, a gente não vê. Assim, e eu vou falar assim bem da figura, porque eu, enquanto empresária, enquanto cidadã, eu sinto falta. A gente não vê nem o poder público estadual, nem o municipal, na figura dos seus chefes, comunicando à população diariamente. A gente nem vê isso. Então, assim, o que me preocupa muito como empresária, como empreendedora, é que eu sinto que a falta de informação mesmo, de forma clara, e de forma a demonstrar transparência e a gravidade da pandemia. Porque, de fato, estamos num momento muito problemático no país. De fato, essa As pessoas estão achando que daqui a uma semana vai acabar a quarentena e não vai. Exatamente. A gente está achando que a gente vai passar aqui um lockdown de 15 dias e que a economia vai ser retomada e, infelizmente, não vai. Então, o que acontece é o seguinte, é que a falta de informação traz a falta de planejamento para o empresariado e ele fica, além de perdido, revoltado. Porque o sentimento que eu vi em muitos amigos era o sentimento de revolta e, ao mesmo tempo, estando perdido. E eu tentei conversar com algumas pessoas no sentido de dizer, infelizmente, o lockdown, ele é necessário, mas ele tem que ser cumprido de forma efetiva para a gente começar a, depois de 15 dias, a pensar em alguma coisa. Porque nos países de primeiro mundo, onde aconteceu o controle da pandemia, 15 dias após o controle da pandemia, se começou uma retomada. Quer dizer, a gente nem teve a pandemia controlada e todo mundo fala de uma retomada. Então, uma retomada fora de hora vai fazer com que aconteça um genocídio na nossa população. Então, infelizmente, o empresariado está sofrendo, eu estou sofrendo bastante. Eu sofri muito para demitir metade da minha equipe, mas sei que eles estão lá segurados no seguro-desemprego, então eles também não estão desamparados. Espero conseguir recontratar todo mundo no momento oportuno, mas eu não posso fazer com que todo esse momento eu não posso ignorar uma coisa que está posta para todo mundo e ela é clara e ela é óbvia. Então, a sociedade ela precisa ser organizada. O empresariado ele precisa ser organizado e ele não foi. Então, cada um procurou ali uma organização para si que não é padronizada e que não favorece, né, a saída de uma pandemia. Eu quero dar aqui um exemplo de uma construtora que uma das minhas irmãs trabalha e que ela estava dizendo que a construtora investiu muito em testagem, em higienização, em medir a temperatura dos colaboradores, investiu em uma série de coisas. Então, por que o governo não pensou em padronizar para todas as construtoras algo que atendesse? Olha, vocês vão funcionar mediante vocês atenderem a esses princípios aqui. Vamos ter cuidado com esses funcionários de vocês, eles não vão poder voltar para casa, vamos pensar no alojamento para eles, vamos seguir esses e esses parâmetros. Então, meio que se cria um geral, sem olhar a situação de cada um, né? E o empresariado, ele fica muito perdido. Muito. A Fátima Cordeiro colocou aqui. Vocês acham que essas medidas vai dar certo? Na minha opinião, deveria ter sido feito no início. Com certeza. Com certeza. O isolamento é feito no início para que evite... Para que serve, gente, é muito lógico, é muito simples de entender. Qualquer pessoa pode entender, uma criança entende. Para que serve o isolamento? Para que não haja o contágio. Então, adianta eu fazer o isolamento depois que as pessoas já estão contagiadas e o vírus está circulando, minimiza.
Mas o que garante a Minimiza o efetividade... colapso na rede hospitalar, né? Que é o que está prestes a acontecer. A grande garantia de não haver é o fazer o isolamento rigoroso no início, como a Amanda bem falou, e após esse processo rigoroso, com a confirmação dos casos confirmados em decrescência e o número de óbitos caindo, você vai abrindo de forma planejada e organizada o cenário. O modelo que está sendo feito em São Paulo é um modelo inteligente, porém acho que está antecipado, não deveria ser agora. Mas a padronização da retomada por partes, pegando regiões, se bem que tem um pouco de loucura, porque a grande São Paulo toda está no cenário que é para voltar depois, e São Paulo, que está no miolo da coisa, que tem mais, é a cidade que mais tem números de confirmados e mortes, voltou antes, mas a gente tem que ter uma pressão política e econômica, e geralmente governos que têm uma visão mais neoliberal são reféns dessa linha de governo, são reféns dessas atitudes da pressão empresarial, e quem tem uma visão mais prática e socialista de uma gestão pública entende que por mais que exista um cenário econômico-financeiro, ele só sobrevive com a condição primeira, que é a vida. Porque as empresas dependem de capital, de mão de obra e de terreno. Mas a mão de obra ela é essencial. Então, se o trabalhador está doente e morre, ou está sem condições, vai parar de todo jeito. Então, o que é que a gente verifica? Foi feito de forma tardia, antes tarde do que nunca, mas foi tarde, já é uma falha. Até porque lá no começo o empresariado tinha fôlego para dar férias ainda, para fazer algo do tipo, para suspender os contratos por 2 meses. Você vê, Tiago, nessa perspectiva de conhecer... Nessa perspectiva de conhecer o setor público e a dinâmica dele, eu estou fazendo suspensão do contrato dos meus funcionários agora, em junho. Quer dizer, enquanto todo mundo fez lá em abril ou em março, eu estou fazendo agora em junho. Porque eu enxerguei que isso ia muito adiante, né? A gente não chegou no pico da curva da pandemia. Então, assim, para os empresários é um grande desafio. Ser empresário já é um grande desafio, né? Quem se dispõe a isso tem muita coragem, né? E já é um grande desafio, é um desafio contínuo. Então, país com a carga tributária como a nossa e com os desafios que a gente tem em relação às ações de falência de empresas, que antes era nos 3 primeiros anos, hoje já chega a 1 e a 2 primeiros anos. E a gente se separa com as situações assim esdrúxulas de que as maiores empresas que concentram as maiores riquezas são as empresas que têm mais benefícios. Então, os micro e pequenos empreendedores... Os micro e pequenos... Isso, isenções de impostos. E o pequeno empresário, ele é sobrecarregado com taxas altíssimas, sem benefícios. E o pequeno empresário... Não profissional. O pequeno empresário, ele é quem emprega muito mais nesse país. Então, a gente se vê agora desamparado no momento em que a gente está atravessando a crise. A gente não sabe o que acontece no pós-crise, porque muitos negócios eles vão ter que ser reinventados, muitas cadeias produtivas elas vão parar de existir, né? Elas vão sofrer modificações drásticas que, assim, eu não acho nem responsável a gente opinar muito agora, porque precisa de uma avaliação ainda enorme para saber o direcionamento de várias cadeias produtivas. Né? Seria leviano, né? A gente pode falar uma projeção. A gente faz várias... Isso. Mas não é uma certeza. A gente faz várias projeções, mas eu vejo que, assim, eu penso, e aí eu vou abrir para você, que a gente já está aqui chegando nos 18 minutos finais. Eu penso que a retomada aqui na Paraíba, sobretudo em João Pessoa, Campina Grande, na Grande João Pessoa como um todo, que é onde está distribuída a maior parte da riqueza aqui do Estado, na nossa retomada nós vamos precisar muito do poder público, seja ele municipal, seja ele estadual. Então, a gente vai precisar muito disso, né? Aqui tem uma opinião de Fabrini, que ele diz que a abertura do comércio deve ser gradual, a partir do dia 15. A gente vem conversando sobre isso, Fabrini, aqui Fabrini até estudou comigo, a gente discorda um pouco disso, porque a gente fala da preservação de vidas. Fabrini, vai depender da quantidade de casos confirmados e mortes, porque se a curva está ascendente e o número só aumenta de forma recorde, essa lógica não está valorizando a vida, está se preocupando com a questão econômica, que no final não resolve para a questão econômica e a gente ainda perde vidas, e mesmo que se resolvesse, não valeria a pena. Então, Amanda, pegando esse teu gancho nessa perspectiva de tempo final, é fato. Nós estamos numa ineficiência do poder público nas 3 esferas, estadual, federal e municipal. De forma efetiva não estão agindo, e aí não estou aqui para condenar, mas estou para dizer os fatos.
Enquanto a gente ainda não tem gestores competentes, a retomada de um gestor competente no governo do Estado, a retomada de um gestor no governo municipal, e se Deus quiser, a retomada no governo federal, porque está ridículo o que nós estamos passando, o cara no meio de uma pandemia dando de cavalo, em vez de estar se preocupando com situações que venham solucionar nossos problemas, que a gente pode dizer para o empreendedor, nesse momento de pandemia na saúde e de pandemia nas omissões do poder público com relação à população calma, analise o quanto você tem, analise a sua atividade, veja as suas receitas, as suas despesas, faça uma projeção, pode colocar uma projeção de pandemia para 6 meses e pós 6 meses de uma recuperação disso de 1 a 2 anos, porque é isso. Após a pandemia, nós vamos ter uma recessão econômica, isso é fato. Só que na crise, tem empresas que conseguem crescer mais do que antes da crise e tem empresas que quebram de vez. O grande diferencial nesse momento é você ter a tranquilidade de entender que a gestão do teu patrimônio, que a gestão do teu fluxo de caixa, que a gestão do que você tem enquanto prestador de serviço ou quanto vendedor de alguma mercadoria, enquanto comércio como um todo, é justamente você analisar o quê? Onde hoje eu posso otimizar a minha energia para poder não ter um prejuízo financeiro, aonde eu devo cortar e como e quando eu devo gastar. Essas 3 situações, é como se você tivesse com o dinheiro apertado, você tinha R$1.000, seu salário agora é R$300, eu só tenho R$300 a passar o mês. Como é que eu faço para conseguir mais dinheiro? Conseguir uma receita alternativa? O que é que eu vou poder cortar aqui e não vai poder me prejudicar, seja com moradia ou com alimentação? E aonde e quando eu vou poder gastar? Eu gasto de uma vez, gasto de pouquinho, gasto com o quê? Esse gerenciamento dos recursos financeiros é essencial, associado com inovação, criatividade e utilização das tecnologias, home office, vendas online, utilização de office boy, divulgação por Instagram, e esse é primordial para que a gente continue nesse plano A e no plano B seja paralelo. Porque no plano B haverá uma retomada, acredito que a gente estava conversando sobre isso, quando acabar a pandemia as pessoas vão sair correndo para comércio, correndo para tudo que for de aglomeração. Lógico, a gente já viu isso fora do país e aqui no país onde ensaiaram uma retomada que as pessoas correram todas. E aí, nesse momento, vai ter que, seguindo os protocolos de segurança, né, para que não haja... Você vê Fernando de Noronha, uma ilha isolada, tinha zerado o caso, voltou, porque houve alguma falha. Quanto mais numa cidade que não é isolada de nada. Então, assim, nesse momento também perceber como você vai estar. Primeiro momento, como eu consigo sobreviver? Ficar minhas raízes para não ser levado por essa onda, por essa maré. E no segundo momento, aonde eu posso nutrir e potencializar a minha empresa. Eu fico aberto, Amanda, para outras lives como essa, onde a gente possa detalhar de forma mais efetiva, com dados estatísticos de como está a situação, tentar ter uma prospecção mais real, que eu acho que esse mês de junho ele é decisivo para a gente entender se isso vai até dezembro, no final do ano, se vai passar, porque dependendo da ação do poder público, nesse momento do mês de junho e julho, ele vai ser um fator decisivo para que essa pandemia... É um momento determinante, né? Determinante. Como a gente, só para vocês que estão aqui conosco entenderem, nós, enquanto contadores e consultores, a gente não tem não é uma receita de bolo, a gente está orientando vocês a tentarem controlar o fluxo de caixa de vocês, a conseguirem reduzir as despesas de vocês e tentar fazer com que as empresas de vocês se reinventem buscando as vendas online, ou por telefone, ou por WhatsApp, usando a internet, o Instagram, o Facebook para vender, né, para fazer vendas por telefone, por WhatsApp, pelas redes sociais, ou quem tem mais algum acesso a alguma plataforma de venda, né, para que vocês segurem algum faturamento e, paralelo a isso, diminua a despesa. Mas cada nicho de atividade, ele tem particularidades diferentes. A gente falando até da questão de pegar empréstimos, é viável agora? Não é. Depende muito da situação da empresa, depende muito de para que você vai pegar esse empréstimo. Quais são os critérios desse empréstimo? Quais são os critérios, qual é a taxa de juros, porque assim, a gente sabe que existe na televisão todo o dinheiro do mundo disponível, mas quando o empresário vai lá pegar o empréstimo, ele não consegue, de fato, receber esse dinheiro, né? Ele às vezes até tem um crédito aprovado, mas o dinheiro não chega. Então, a gente se dispõe aqui, eu já estou me fazendo à disposição para Tiago também,
de que quem tiver alguma dúvida específica de um determinado nicho, mande para a gente no privado alguns dados que a gente faz um pequeno estudo e devolve para vocês, porque aí fica mais fácil de atuar. No meu ramo específico, que eu trabalho eu tenho uma loja de iluminação, então eu não preciso ter estoque, eu posso trabalhar por encomenda, então eu tinha um fluxo de caixa bem redondinho, controlado, né? Então eu consegui diminuir minha despesa, consegui diminuir reduzir meu faturamento, mas reduzir também minha despesa da mesma forma exponencial. Eu reduzi faturamento. Lógico, até porque suas receitas iriam acabar se não houvesse uma contenção disso. E despesa. E o que é que acontece é que eu estou fazendo as vendas de forma online e estou conseguindo me sustentar. Estou conseguindo me sustentar, mas eu não preciso fazer estoque. Então, nesse momento que a minha empresa está, se eu precisasse fazer estoque, pegar um empréstimo com 1 ano de carência ou com 2 anos de carência, que tem alguns aí no mercado que são interessantes, poderia ser até bom para mim, mas não é o meu caso. Pensamento do fluxo de caixa, que fazer estoque é ativo parado. Ativo parado, então, isso. Ele está de uma forma que não se parado. Exatamente, então depende muito do... Quem trabalha com confecção, eu estou vendo aqui, Cecília Modas. Quem trabalha com confecção sabe que não tem como fazer estoque, porque a moda muda aí de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Então, por menor que seja esse empréstimo para fazer estoque, de repente não é interessante. Então, cada segmento de atividade, ele tem uma análise diferente, porque tem segmentos, alguns deles, tem pessoas que cresceram muito com alimentos na crise ou fazendo encomenda, né? Algumas empresas conseguiram se sustentar bem na crise com delivery, além dos supermercados, mas com delivery nessa parte de alimentos. Quem trabalha com eventos, por exemplo, que tinha boate, casa de show, essas coisas estão totalmente paradas, então tem que pensar numa forma, né, de minimamente se restabelecer, né? E assim, cada setor ele tem especificidades diferentes, né? Verdade. Então, a gente precisa, para a gente poder falar alguma coisa mais direcionada, a gente precisa de ter acesso a esse caso. Mais para frente, eu vou estar fazendo algumas lives, e aí até te convido, Tiago, para participar comigo. E a gente pode pegar algum segmento específico, Isso, comércio. Exatamente, com cases concretos, né? Para que a gente possa isso. Conversar, né? Abrir o esqueleto da empresa, como a gente chama, né? E ver especificamente algumas diretrizes, algumas nuances. Exato, mas assim, um foco, assim, uma coisa muito importante é que a gente tem que entender que a retomada da crise aqui na Paraíba vai partir muito da ajuda do poder público. Então, é um apelo que eu já faço para eles, que eles se antenem, os gestores que nós temos agora, que eles se antenem e que eles eles percebam que eles são parte fundamental para que a gente consiga sair da pandemia, controlar o vírus e para que eles ajudem a população a se restabelecer também economicamente. Eles vão ser muito importantes nessa reorganização e eu espero que eles percebam esta importância deles, né? Eu espero que eles percebam e chamem a responsabilidade, que eu venho pedindo aqui sempre, que chamem a responsabilidade para si, porque essa responsabilidade, eu sou responsável pela minha empresa, estou dando conta lá, você pela sua consultoria, sei que está dando conta lá, mas o poder público ele é responsável por todo mundo. E ele tem que estar atuante nesse momento, né? E tem que estar antenado para as necessidades da população, dialogando com as classes, discutindo com todo mundo, para que a gente consiga sair bem dessa, né? Verdade. Eu não sei como é que está o tempo aí, mas queria só dizer assim, acho que já deve estar... A gente tem uns minutinhos, Tiago. Nas considerações finais, dizer o seguinte, o pensamento é esse, Amanda, também penso que a gente deva oportunizar, utilizando a rede social como instrumento de compartilhamento de informação e é também a nossa responsabilidade enquanto cidadão, né? Quando a gente passa a informação que a gente adquiriu na faculdade com relação à gestão do patrimônio, que é a essência da contabilidade, faz com que as pessoas possam ter a condição de criar, de corrigir uma ação que poderia levar à falência do seu empreendimento ou de dar a condição da abertura de um novo empreendimento. Porque acredite, crise é o melhor momento para se empreender. Agora tem que empreender com planejamento e para crescer. E eu queria dizer o seguinte, no meu Instagram, no meu feed, eu sempre coloco algumas dicas. Coloquei recentemente uma sobre orçamento doméstico, na parte de finanças pessoais. Vou colocar algumas também na parte de finanças empresariais. Então, vocês podem verificar por lá.
pode mandar direct, e aí, tanto nas lives aqui ou em demandas futuras, a gente nos colocamos à disposição para poder contribuir, para estar dialogando com essa visão. Mas acho que a receita de bolo, que não existe, porque são vários cenários distintos, mas uma coisa que a gente pode dizer de forma padrão é ter dinheiro em mãos é a melhor forma. Então, nada de estar gastando dinheiro de forma desnecessária ou com coisas que não precisa. A ideia, o exemplo que você falou de não ter estoque é perfeito. Não tem para que ter estoque agora. É porque a gente não sabe como é que vai ser o cenário de demandas, se vai ser mutativo na época da faculdade chamava Just in Time, ainda chama. Chama assim. Né? Chama assim. Eu fiz até um artigo sobre isso. Olha aí. Talvez esse artigo influencie até hoje a sua tomada de decisão na sua empresa. Com certeza. E a segunda coisa é, além de ver essa situação em relação a não ter esse dinheiro parado, é ter uma otimização de despesa, reduzir custos. Mas o mais importante na balança é aumentar receitas. E aí, se você presta serviço, uma outra forma de prestar seu serviço, um produto novo. Se você vende mercadoria, você trabalha com luminárias. Luminárias está um pouco parado, mas eu estou vendo que vou estar chutando aqui na sua área de atuação, Amanda. Estou vendo que essas luminárias que o pessoal faz agora, tanta live, está em alta. Vamos fazer agora uma luminária de live que tem aqui pisca com a luz amarela, com vermelho e com tal. Então, essa receita nova que não existe... oportunidade, né, no mercado, na verdade. Substituir uma receita que talvez aquele lustre todo bonito que a pessoa bota na sala, nesse momento ele não está podendo gastar com lustre, mas ele quer, por conta do home office em casa, uma luz preparada para ter uma live de qualidade ou um trabalho, uma videoconferência de qualidade. Então, essa perspectiva de entender o momento atual e não esperar mais, a tendência tradicional, ela é decisiva. Super cada importante. segundo, cada situação que acontece hoje, ela é fundamental para que você, enquanto empresário, tenha sua tomada de decisão. Ficar a parte das notícias, dos cenários econômicos, de saúde e das demandas é passado. Você vê um TikTok, tá aí revolucionando as redes sociais. Um dia foi Orkut, depois teve Facebook, teve Instagram, e é assim. No mundo empresarial, tudo se transforma, né? Tudo se transforma. Então, a gente chegando aqui, só para a gente fechar, eu queria agradecer todo mundo que estava aqui conosco, mandar um grande beijo para vocês, dizer que quem é meu seguidor, que gostou de Thiago, siga Thiago nas redes sociais, que vale super a pena. Quem é seguidor do Thiago, que gostou de mim, venha também seguir minhas redes sociais, que a gente está tentando construir várias ideias juntos. E eu queria também dizer que, para quem assistiu a nossa live, que aqui a gente não trata-se de criticar ninguém por criticar, a gente está sugestionando e a gente está chamando a atenção do poder público, porque todo mundo tem que ter a capacidade de crescer na crítica. Então, de ouvir alguma coisa e de crescer a partir disso, né? E de transformar isso em boas ações para a população. Então, a gente está aqui chegando ao fim. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco, né? Informo que sábado eu tenho uma live super importante. Amanhã eu estou divulgando. Eu espero que todo mundo participe dessa live, que vai ser muito boa. Um assunto que a gente precisa refletir bastante. A gente vai conversar com uma parte da sociedade muito importante. Eu nem vou adiantar aqui o que é. Vou divulgar no meu Instagram. Tá? Então, sábado às 11 horas, a gente vai ter uma pauta super importante com duas queridas que vão estar conversando comigo. Eu espero vocês. Eu te agradeço, Thiago, por esse momento aqui, e nos colocamos à disposição para tratar individualmente de qualquer caso. Manda para a gente por mensagem no direct e a gente vai estudar e vai retornar para vocês. E é isso. Boa noite muito boa noite. Beijão. Um abraço. Obrigado a todos que estavam presentes. Obrigada Parabéns a todos. Sua forma de atuação, e você é um exemplo como mulher que está à frente, seja nas questões públicas e privadas, como gestora. Que a gente possa ter mais quadros como o seu, que foi construído e é tão importante na nossa cidade. Muito obrigado, viu? Obrigada. Beijo todo mundo. Um beijo. Tchau.